esse é o capítulo do dia e se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. E na festa do casamento do Ricardo e da Ana, todos estão felizes. Ana e Ricardo cortam o bolo e dão a primeira fatia do bolo para o Frei José. Todos estão felizes e o Eduardo está encantado olhando para Ana e diz que o Ricardo é um rapaz de sorte. Enquanto assim a moça está conversando com Adelaide, Adelaide pergunta como a Cândida e a Bá estão. Assim a moça diz que estão bem, levando a mesma vidinha de sempre. Nisso Bastião chega correndo e diz para assim a moça que a Cândida está esperando na casa dos Fontes. Sim a moça chama o Rodolfo e vão para casa para falar com a Cândida. Enquanto Fontes e Inês se dão por conta que esqueceram de irem se despedir da Cândida. E vão para casa para se despedir da Cândida. Enquanto Ricardo olha para os lados e diz: só a baronesa que não veio para a festa. E a Ana diz: você vai pensar nela até agora, Ricardo? E o Ricardo diz: não pensei em ninguém, eu só falei. Nisso, Manuel se aproxima do Augusto e pede-se depois que o Fontes e a Inês voltar, o Augusto faz um discurso em nome dele. E o Augusto diz que sim. Enquanto Juliana se aproxima do Rafael, oferece um bolo para o Rafael aceita, agradece. Juliana fica conversando com o Rafael e o Mário observando de longe, bravo. E o Everaldo diz: você está bancando trouxa. E o Mário diz: eu não quero falar sobre isso. Enquanto a Juliana diz: foi uma linda cerimônia de casamento, né? E o Rafael diz: sim, sim. Juliana diz: eu posso ficar aqui com você? O Rafael diz: claro. E Augusto ficou observando de longe o Rafael e a Juliana conversando e não gosta muito. Na casa dos Fontes, Bá está lá, feliz ao ladinho da Balbina. E a Bá diz: eu adorei a surpresa, assim, Aninha. E assim a moça diz: que bom que você gostou, Bá. Que bom. E a Cândida diz: agora precisamos ir embora. E o Fontes olha para a Cândida e diz: primeiro, venha no meu gabinete que eu preciso falar com a baronesa. Cândida vai preocupada falar com Fontes. Fontes devolve a barra de ouro que a Cândida havia dado, para assim a moça dar para o Ricardo de casamento. Cândida pega a barra de ouro e vai se despedir de todos e volta para a fazenda. Enquanto no armazém do Manuel, todos estão lá reunidos comemorando o casamento da Ana e do Ricardo, e Augusto faz um lindo discurso e todos aplaudem. Enquanto Cândida, Bá e Bastião chegam em casa, e a Cândida vai procurar o barão, mas não encontra. A Cândida fica muito preocupada, corre na cozinha e diz: Bá, eu não encontrei o barão. E na senzala, todos os escravos estão lá cuidando dos ferimentos do capitão do mato. Enquanto o barão e os seus homens entram na senzala, e o barão diz que contratou mais gente para vigiá-los e que eles ficarão trancados. O barão olha para o Fulgêncio e para o Justino e diz: você, Justino, voltou para acabar com a vida do Bruno, né? E o Justino diz que sim, que cumpriu a promessa do pai José. E o barão, furioso, manda tirarem o capitão do mato de dentro da senzala para não bater as botas lá dentro. E ainda avisa que voltará a ser tudo como era antes, que ficarão trancados na senzala. Os homens do barão tiram o capitão do mato lá de dentro e o barão tranca a senzala novamente. Enquanto os homens do barão perguntam o que é para fazerem com o capitão do mato, e o barão joga ele no rio? E os homens dizem: mas ele ainda está vivo. E o capitão está vivo. E o barão diz: daí, joga ele no rio mesmo assim, ele cansou de fazer isso com os irmãos dele. Enquanto Cândida entra no escritório do barão, e o Bastião diz: olha, a cadeira do barão está aqui. E a Cândida diz: seria difícil sair com a cadeira, imagina sem. E a Bá diz: será que algum escravo levou ele? Eu não acredito. Quem trouxe a minha irmã Balbina foi o capitão do mato e o Justino. Será que eles pegaram o barão? Enquanto isso, na senzala, o Justino e o Fulgêncio dizem que vão lutar, que não vão permitir que os levem dali. E pergunta quem os apoia. E só um escravo diz que apoia eles, enquanto a Cândida está chorando e diz: bah, eu tenho certeza que o capitão do mato tirou a vida do barão.
Cândida chora. Cândida, chorando, diz: cadê o Bruno? Bruno sempre está atento. Cadê o feitor Bruno? Nisso o barão entra, tranquilo, com a espingarda na mão. Cândida olha apavorada e diz: Ferreira. E o barão diz: por que demorou tanto? Por que está me olhando assim? E a Cândida, chocada, diz: você está em pé? E o barão diz: sim. Por quê? Cândida, furiosa, diz: você estava me enganando, mentiu o tempo todo, Ferreira. Você pode andar. E o barão diz: não. Eu voltei a sentir as minhas pernas há alguns dias, mas eu não havia andado ainda. Hoje me obriguei a levantar da cadeira para ir até a senzala. E a Cândida diz: fazer o quê? E o barão diz que o Justino e o capitão do mato invadiram a senzala, invadiram a fazenda e tiraram a vida do Bruno e que o capitão do mato estava muito ferido. E que ele seria o próximo, que se ele não tivesse se levantado, iriam tirar a vida dele também. No dia seguinte, o Augusto já está vendendo o jornal dele com toda a notícia sobre o que aconteceu na fazenda do barão. E o Rodolfo pega o jornal e vai contar para a moça que o barão voltou a andar, que o capitão do mato e o Justino invadiram a fazenda e que, em uma luta, acabaram com a vida do Bruno e com a vida do capitão do mato. E assim a moça diz: eles cumpriram a promessa do pai José. E o Fontes diz: o seu pai está no armazém do seu Manuel, reunido com os fazendeiros. Sim, a moça diz: por favor, Rodolfo, me leve até meu pai, eu preciso falar com ele. Rodolfo diz: creio que seu pai não vai querer te ver, sim, a moça. Enquanto no armazém do Manuel, o barão conta tudo o que aconteceu e diz: eu sei que eu seria o próximo, mas eu me levantei a tempo. Se eu não tivesse me levantado, eles teriam acabado comigo. E o Augusto diz: então, relatei o que aconteceu exatamente no meu jornal. E o barão diz: sim, exatamente. E agradeço, amigo, a ter relatado exatamente o que aconteceu. E o Coutinho aproveita e diz: então, pelo jeito, foi o capitão do mato que atentou contra a vida do barão na outra vez, e não o seu genro Rodolfo, não é, barão? E o barão diz: é um assunto delicado, que eu não pretendo falar sobre isso agora. Enquanto pergunto onde está o corpo do capitão do mato. E o barão diz que os ajudantes do Bruno se revoltaram e jogaram ele no rio. Enquanto na delegacia o Rafael pergunta para o delegado a mesma coisa, e o delegado diz que não sabe. Nisso o barão entra com os amigos dele. Ao ver o Rafael, diz: cheguei uma hora, volto depois. E o delegado diz: não, o Rafael já está indo embora. E o Rafael diz: não estou, não. E o delegado diz: então, ele está aqui como um repórter do nosso jornal de Araruna, gostaria de saber do corpo do capitão do mato. E o barão diz: os homens do Bruno, revoltados, jogaram ele no fundo do rio, como ele fazia com os escravos. E o Rafael diz: é um procedimento errado? Não é assim que tem que ser feito. E o barão diz: nossa, olha, um escravo alforreado se doendo pelo capitão do mato, e dá risada. Olha para o delegado furioso e diz: eu pensei que esse infeliz estava longe da cidade, pensei que o delegado estivesse encarregado disso. E o Rafael diz: eu ia me embora daqui, barão. Resolvi ficar quando descobri que o barão ainda estava vivo e em pé. Temos contas a acertar. Enquanto a Nina vai conversar com a Inês, diz que está com saudades da Ana, e a Inês diz: logo, logo eles voltam da lua de mel, não se preocupe. Na delegacia, o barão furioso diz: eu posso levar isso como uma ameaça, rapazinho? E o Rafael diz: eu voltei para essa cidade para o barão pagar por todos os crimes que cometeu. E se o barão tivesse batido as botas, eu não teria mais o que fazer aqui, por isso teria ido embora. Isso é uma constatação, não uma ameaça. Barão furioso diz: você é o irmão do Quilombo, você é aquele Rodolfo que abriram as senzalas por aí, todo mundo sabe disso. E o Rafael diz: prove. E o barão diz: todo mundo sabe que você é um abolicionista. E o Rafael diz: sim, me orgulho disso. E o barão diz: nossa, isso não lhes parece uma confissão, senhores? E o Coutinho diz: foi esse infeliz que levou os meus escravos daqui. E o delegado diz: é um assunto delicado, não é hora para falar sobre isso. Martinho diz: por que não? Se ele for irmão do Quilombo, tem que ser preso. E o barão diz: isso mesmo.
E o delegado diz: calma, amigo Martinho. Calma, meus amigos. Tem alguns pontos a esclarecer. Não posso prender o Rafael. E o Coutinho diz: claro que pode. Se ele é o responsável, ele tem que ser preso. Rafael diz: antes de me acusar, Martinho e Coutinho, perguntem ao barão em quem ele atirou em frente da casa dele, vestida de irmã do Quilombo. Perguntem a ele. Rafael sai e o Coutinho diz: essa história não está bem esclarecida, barão. Que história é essa da sinha moça invadir a sua fazenda vestida de irmã do Quilombo para soltar os seus escravos? E o barão diz: que história é essa? Largue mão de ser idiota. Largue de ser idiota. Será que não percebe que essa história não passou de uma armação do Rafael e do Rodolfo para nos confundir? Pare de ser idiota. E o delegado diz: melhor parar com esse assunto. E o barão diz: melhor o amigo ir lá na minha fazenda e prender o Justino e o Fulgêncio por terem tirado a vida do Bruno. Rafael vai falar com a sinha moça e com o Rodolfo, e a sinha moça diz como meu pai está. E o Rafael diz em pé e mais arrogante do que nunca. Rodolfo diz: a sinha moça estava preocupada com o barão. E a sinha moça diz: eles cumpriram a promessa do pai José. Eu tive medo que eles fizessem mal ao meu pai também. E o Rafael diz: eles não tiveram tempo, sinha moça. Seu pai trancou a porta da senzala. E o Justino e o Fulgêncio ficaram presos junto com os outros escravos. E o seu pai vai querer que o Justino e o Fulgêncio sejam julgados por terem tirado a vida do Bruno. E nós, Rodolfo, vamos libertar o Fulgêncio e o Justino. E na casa do Fontes, o Justo está chorando. A Balbina pergunta o que aconteceu e diz que quer ir embora dali com o capitão do mato e com o Justino. E o Justo, chorando, diz que um deles bateu as botas e que os outros estão presos, que o Fulgêncio também está preso. Justo chora e diz que o capitão do mato bateu as botas. E a Balbina faz carinho no Justo, enquanto assim a moça vai falar com o Frei José e diz que é injusto que o Fontes e o Rodolfo não tenham mais nenhum cliente por culpa do barão, só porque ela está lá com eles. Nisso o barão entra na igreja e assim a moça fica chocada ao ver o barão. O barão olha para o Frei José e diz: gostaria de falar com o Frei, a sós. E assim a moça diz: não está me vendo, meu pai? E o barão diz: ora essa, eu ainda sou seu pai, é? E assim a moça diz: sim. Resta saber se me considera como filha. E o barão diz: um pai não renega a própria filha. E assim a moça diz: é bom ouvir isso, meu pai. E o barão diz: como está o meu neto? E assim a moça diz: está bem, ando enjoada, mas mamãe diz que é normal. E o barão diz: eu me lembro que a sua mãe também era assim como você. Sim, a moça diz: a minha barriga já está crescendo, logo não sairei mais de casa. E o barão diz: então é verdade mesmo a gravidez? E o Frei José diz: claro que é. E o barão diz: que me mentem tanto que eu nem sei mais no que acreditar, né? Frei José diz que é para esquecer o que passou e deixar o nenenzinho da sinha moça nascer com paz e harmonia. O barão diz: sim, a moça, eu quero muito esse neto que você vai me dar. Sim, a moça diz: ele já é seu neto, meu pai. Eu e Rodolfo e o barão desconversa assim que assim a moça fala do Rodolfo. E o barão diz: o futuro deles tem em suas mãos, minha filha. Você que vai decidir o futuro dele. Estamos falando apenas do seu filho, não do Dr. Rodolfo. Sim, a moça diz: por um momento pensei que as coisas tinham mudado. Sim, a moça vai embora magoada. E o Frei José diz: pensei que o barão estava mais tolerante. E o barão diz: estou, mas não com os Fontes. Com o Frei José, mesmo tendo realizado o casamento da sinha moça, às escondidas. Frei José diz: eu não me arrependo de ter feito o casamento deles. Nem um pouco. E se o barão veio até aqui com aquela conversa de anular casamento, ameaças? Está perdendo tempo. E o barão diz: não foi por isso que eu vim, não. Quero que o Frei José vá na minha fazenda casar os escravos e as escravas que lá vivem. E o Frei José fica chocado. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.